Olá, trago então a segunda parte do vídeo sobre a gestão de projetos utilizando então o software Get Project. Na primeira parte tivemos uma introdução sobre a ferramenta, buscando então identificar aí as suas principais funcionalidades, olhando então a sua apresentação inicial, as suas partes, então, enquanto software, as guias, né, que mostram, então, todas as tarefas, que mostram o diagrama de ferramentas, que pode também demonstrar aqui a rede PERT, né, ou seja, a rede onde nós temos aqui os pontos de execução de atividades e os períodos e tempos de execução, mostrando inclusive também aqui um caminho crítico para essas atividades, né? Então, um projeto exemplo que inicia no dia 23 de novembro e tem o seu término no dia 17 de janeiro. Então, relembro, né, que nós temos as funções aqui descritas na barra de ferramentas, também as funcionalidades descritas na barra de edição e na barra aqui que demonstra para nós todas as funcionalidades. Então, projeto, né, com a possibilidade de abrir um novo projeto, abrir, salvar como, olhar as propriedades, então, desse projeto. Podemos importar, exportar, imprimir, visualizar a impressão e com a opção de sair aí. Então, nessa barra de menus, né, depois também temos o editar, né, com as funcionalidades aqui específicas para essa área. Temos também, então, o menu, né, que permite exibir aqui o gráfico PERT também, ou não. O menu tarefas, dá para criar uma nova tarefa, olhar então as propriedades de uma tarefa, excluir tarefa. Da mesma forma aqui, os mesmos recursos relacionados a pessoas nesse projeto. Nesse exemplo, né, trouxe já preenchido um projeto com um determinado planejamento, mais específico, então, na área da construção civil, onde temos algumas tarefas que exigem aí um sequenciamento de planejamento, porque são atividades que precisam acontecer muitas vezes, né, de forma sequencial, ou seja, uma tarefa depois da outra, ou existem algumas tarefas que podem ser executadas em paralelo. Então, nessa primeira apresentação, essas primeiras tarefas aqui, nós temos uma primeira tarefa chamada escavação. Eu posso dar um duplo clique aqui para abrir mais informações sobre essa tarefa, demonstrando aqui um período de 2 dias para a primeira etapa, que seria a escavação. Percebam que não temos nenhuma atividade anterior, essa é a primeira atividade, e nesse exemplo vinculei aqui essa pessoa como sendo o coordenador, né, o coordenador do projeto, ou dessa etapa, e que tem a responsabilidade de execução de 100% dessa atividade. Então, só para já fazer uma verificação de como nós podemos visualizar aí essa pessoa, né, dentro do diagrama, ao abordarmos aqui o diagrama de pessoas, né, nós percebemos que o funcionário, né, João, ele está alocado na tarefa escavação, né, dentro desse período de 2 dias, então. Tá? Então, essas são as informações aqui relativas às atribuições, né, que esse funcionário tem nessa tarefa, né, considerando aqui 100% das suas atribuições nessa tarefa. Voltando então para o gráfico de Gantt, né, na sequência temos todas as outras tarefas já cadastradas, né, nós vemos que na sequência, terminando a escavação, inicia então a atividade de fundação, né, a fundação também tem então
as suas características preenchidas, 4 dias de duração, atividade anterior à escavação, ou seja, né, temos então o final da escavação e início da próxima tarefa, que é a fundação. Também no exemplo é demonstrado que depois da fundação, né, vem paredes, aqui com um período maior de tempo, né? Depois da atividade paredes, nós temos aqui algumas outras atividades que podem começar de forma paralela, né? Então, a partir daqui, nós já começamos a ter uma visão de que poderíamos ter aqui nesse projeto, né, 3 equipes trabalhando de forma paralela em cada uma das atividades diferentes, né? Por exemplo, aqui telhado, né? Então, olhando no nosso gráfico, né, no nosso planejamento todo aqui, nós podemos identificar, então, o telhado começando lá no dia 15 de dezembro, né? Então, precisaríamos alocar aqui uma equipe de trabalho para essa atividade. Nós também podemos começar uma outra equipe a trabalhar no que a gente poderia chamar aqui de encanamento exterior, né? Então, outra equipe trabalhando. E também instalação elétrica, outra atividade aqui que poderia ser também executada de forma paralela. Então, nas atividades anteriores, tivemos atividades sequenciais, ou seja, tinha que terminar uma para começar outra, e aqui a gente já começa a perceber aí, né, atividades que são executadas ou podem ser executadas em paralelo. Bom, essa demonstração, né, no gráfico, ele facilita porque conseguimos identificar, né, quais são as tarefas e os seus períodos de início e, consequentemente, já ter uma previsão, por exemplo, de quais equipes vão trabalhar em qual destas tarefas. Né? Sabemos também que na sequência, né, nós terminamos aqui, por exemplo, a tarefa telhado, inicia uma tarefa muros, né? Então essa equipe poderia ser deslocada para essa nova atividade. Temos aqui também, né, depois que termina encanamento exterior, por exemplo, né, nós já podemos trabalhar com encanamento interior, né, e precisamos terminar essas 2 atividades para continuar com a atividade de pintura exterior aqui, né? Então já conseguimos identificar visualmente essas tarefas. E também temos aqui, então, as divisórias, né? A partir do momento que temos concluído aqui o encanamento interior, também concluído aqui a instalação elétrica, né? Nós começamos a ter, então, a possibilidade das divisórias. Percebo que a equipe de trabalho que estava nesta tarefa de instalação elétrica, né, ela tem um período aqui de ociosidade, né, 2 dias, que no gráfico a gente já percebe, né, que a gente pode realocar essa força de trabalho para outras atividades. E assim, vamos demonstrando e conseguindo visualizar aqui no nosso diagrama essas atividades ou essas tarefas que são necessárias, né, na sua execução, tendo sempre essa visão de término, início e também da questão de trabalhar em paralelo com 2 equipes de trabalho, então. Né? Então, nesse momento aqui, nós temos uma equipe trabalhando na pintura exterior, né? E aí, aqui, depois de divisórias, já pode começar a 2 outras equipes trabalhando no piso, na pintura interior. Precisa terminar todas essas tarefas, então, para começarem outras 2 últimas tarefas, que é o acabamento exterior e o acabamento interior. Então, temos no final, então, né, dessa demonstração aqui, o período final aí desse projeto todo. Né? Também podemos identificar isso no gráfico PERT, né? Nós teríamos aqui finalizado dia 21 de janeiro, né? Como, né, nós conseguimos perceber aqui no dia 21 de janeiro. Então, encerrando esse projeto todo. Tá? Isso facilita muito, então, né, na questão do planejamento
da obra, por exemplo, né, como foi colocado aqui o exemplo, porque ao relacionarmos todas as etapas, né, que serão ou que precisam ser cumpridas nesse projeto, nós estamos identificando também as pessoas, as datas, né, o período de cada uma dessas atividades e, consequentemente, teríamos então essa facilidade em gerenciar esse planejamento todo. Gostaria de mostrar aqui também a questão do vínculo das pessoas. Vamos vincular aqui a mesma pessoa para duas tarefas, por exemplo. Né? Então, essa tarefa que é telhado, né? Gostaria de vincular aqui novamente, né, a figura da pessoa João. Né? Então, digamos que ela tem que completar essa atividade em 100%. E essa outra atividade aqui é encanamento exterior. Também vou vincular aqui essa pessoa de nome João com 100%. Então percebam que agora o que vai acontecer é que nós temos um conflito, né? Porque temos essa mesma pessoa vinculada ao mesmo projeto no mesmo dia, nos mesmos dias, né? E que essa pessoa precisa desenvolver atividade 100% em duas atividades, ou seja, é impossível. Então nós começamos já também a ter esse gerenciamento das pessoas que estão vinculadas ao projeto, entendendo que essa atividade, como foi descrita aqui para a figura do João, não é possível, né? Porque ele estaria em duas frentes de trabalho no mesmo período, executando 100% das suas atividades. Tá? Então, não tem como, né, claro, essa pessoa realizar essas duas atividades ao mesmo tempo. Claro que poderia, talvez, ter um vínculo, né, de 50% de execução dessa atividade, nessa tarefa, e 50% também que são consideradas aqui as atribuições, né, desse funcionário para essa atividade. Então, nós teríamos agora uma situação diferente. Né? Nós teríamos aqui até uma ociosidade de 50%, né, em uma tarefa, ou seja, ele está ocioso, ele está sem atribuições em uma determinada tarefa, justamente porque, se nós olharmos aqui no gráfico, né, nós temos um período, né, que não necessariamente ele tem atribuições a serem executadas. Tá? Então, passa a ter aí uma ociosidade. Então, o gráfico lá do diagrama de pessoas, quando em vermelho é porque está passando as atribuições além do possível, e quando está em verde é porque temos aí ociosidade, né, nessa capital humano aí do trabalho. Bom, também relembrando que nós trabalhamos aqui com a ideia do caminho crítico. Então, o que é para nós, né, o caminho crítico? São todas as tarefas que, em tese, não podem atrasar, porque se atrasarem, vão atrasar todo o projeto. Então, essas tarefas que estão achuradas, elas precisam de uma atenção maior para não atrasarem. Porque se atrasarem, vão empurrar todo o projeto, o término do projeto, para dias subsequentes. Ou seja, nós vamos atrasar essa obra aí. Algumas outras tarefas que não estão dentro desse caminho crítico, percebam, elas podem sofrer alteração, podem atrasar, que não vão, né, influenciar no tempo total da obra. Claro, desde que as equipes estejam trabalhando de forma separada, por exemplo. Né? Então, essa atividade que é a pintura exterior, né, que tem todo esse período aqui, até o dia 13, né, ela poderia se estender até o dia 14, por exemplo, que não vai criar aqui empecilhos, né, na execução dessas atividades aqui mais futuras. Então, nós teríamos aí folga de dias, por exemplo, né, na execução dessas atividades.
Então, isso é para nós aqui verificarmos o caminho crítico, né? Nesse exemplo que eu fiz aqui, né? Essa atividade que é o acabamento exterior, ela foi postergada também, né? Porque precisa ter o término dessa pintura exterior para fazer, então, o acabamento exterior, mas percebo que ainda nós temos folga até terminar aqui essa atividade do caminho crítico, que é o acabamento interior. Então, nós conseguimos ainda ter folga de tempo, quer dizer, essa atividade atrasando um dia não influi no tempo total aqui desse projeto, tá? Então, é isso que nós conseguimos também gerenciar de forma mais fácil aqui quando visualizamos o caminho crítico. E assim identificamos quais atividades precisam ter bastante atenção para não fazer com que esse projeto atrase. Também só gostaria de relembrar aqui, né, a nossa possibilidade aqui de linha de base, né? Então, essa linha de base, ela, quando inserida, né, ela vai dar um espaçamento maior, né, entre as nossas tarefas. E lembrem que, na prática, né, se nós não conseguirmos terminar essa tarefa até o dia 24 e nós estendemos, então, na prática, por exemplo, para mais um dia, nós estamos trabalhando, então, com um atraso nessa obra. Então, eu apenas estiquei aqui essa tarefa da escavação para mais um dia. Digamos que a gente precisou de mais um dia. Então, a parte vermelha é o programado, e aí a parte executada realmente é a parte agora que ficou ou que estava em azul. Então a gente já começa a perceber que, claro, lá no final do processo, como a gente atrasou uma das atividades do caminho crítico, né, o nosso término da obra já adiantou, já foi para mais um dia, então. Tá? Então, isso depois, né, quando a obra vai sendo executada, nós vamos aqui gerenciando esse processo e vendo a atualização, por exemplo, de como está o nosso planejamento. Entendendo que essa cor vermelha é porque a gente está extrapolando o prazo, ou seja, estamos atrasando a obra, mas também nós poderíamos ter a possibilidade aqui de executar antes a obra, né? Então, não precisaram 2 dias aqui para a escavação, por exemplo, né? Em um dia foi feito. Então, nós estamos com a obra adiantada, né? E nessa situação, por isso que o nosso gráfico aqui está mostrando, então, o programado em verdinho, né? E aquilo que realmente foi executado está em azul. E dessa forma, claro, todo o processo aqui, nesse momento, está antecipando em um dia, né? Porque a primeira tarefa foi antecipada em um dia. Então, vamos gerenciando o projeto dessa forma, colocando, então, né, em prática uma forma um pouquinho mais programada de planejar um projeto qualquer, nesse exemplo, né, um projeto da área da construção civil, onde vamos, claro, precisar aqui cadastrar todas as etapas para esse projeto, por exemplo, e aí já ter uma noção de gerenciamento de tempos, datas, períodos, né, e pessoas que estão vinculadas a esse projeto e, consequentemente, quando formos executar essa obra, vamos gerenciando se estamos ou não cumprindo os prazos, certo? Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para a demonstração um pouco mais detalhada sobre a ferramenta, para esse entendimento de como utilizar essa ferramenta dentro da área de projetos e especificamente, então, com o exemplo da área da construção civil. Obrigado, até mais, tchau, tchau.